O aligot de mandioca requer mandioca como base principal, proporcionando a textura cremosa característica. A mussarela e o queijo coalho são essenciais para o aligot, conferindo elasticidade e sabor. O queijo parmesão adiciona um toque de sabor intenso e complexidade ao aligot de mandioca. O leite integral e a manteiga de garrafa são cruciais para a cremosidade e o sabor rico do aligot. Sal, pimenta do reino e noz moscada são usados para temperar e realçar os sabores do aligot de mandioca. A carne de sol é preparada com ingredientes frescos e selecionados. A manteiga de garrafa confere um sabor autêntico e rico à carne de sol. A cebola roxa adiciona um toque adocicado e aromático ao prato. O alho e o cheiro verde são essenciais para um tempero saboroso e equilibrado. A pimenta biquinho, opcional, oferece um toque picante e adocicado à carne de sol. A dessalga da carne de sol é um processo essencial para remover o excesso de sal. A água deve ser trocada a cada 3 horas para garantir a eficácia da remoção do sal. A troca frequente da água impede a saturação e facilita a extração do sal da carne. O processo de dessalga melhora o sabor e a textura da carne de sol. A dessalga adequada é crucial para preparar a carne de sol para o consumo. A carne de sol é colocada na panela de pressão com água para iniciar o processo de cozimento. O tempo de cozimento na panela de pressão é crucial para garantir que a carne de sol fique macia e saborosa. A pressão interna da panela acelera o processo de amolecimento da carne de sol. Após o tempo de cozimento adequado, a carne de sol estará macia e pronta para ser desfiada ou cortada. A carne de sol cozida pode ser desfiada para uma textura mais leve e uniforme. Alternativamente, a carne de sol pode ser cortada em cubos para uma apresentação diferente e um sabor mais concentrado. A escolha entre desfiar ou cortar em cubos depende da preferência pessoal e do prato a ser preparado. Desfiar a carne de sol resulta em uma textura mais macia e facilita a incorporação em recheios e preparações cremosas. Cortar a carne de sol em cubos proporciona uma mordida mais substancial e é ideal para pratos onde o sabor da carne deve ser mais proeminente. O processo de refogar a cebola roxa envolve aquecê-la em manteiga de garrafa até atingir uma aparência translúcida. A manteiga de garrafa é utilizada para adicionar um sabor rico e característico ao preparo da carne de sol. Refogar a cebola roxa realça seu sabor adocicado e suaviza sua pungência, complementando a carne de sol. A cebola translúcida indica que os açúcares naturais foram liberados e caramelizados, intensificando o sabor. O refogado de cebola roxa na manteiga de garrafa é um passo crucial para um preparo autêntico e saboroso da carne de sol. O alho picado deve ser adicionado à cebola refogada. Após a adição, o alho e a cebola devem ser refogados por aproximadamente 1 minuto. O processo de refogar permite que o alho libere seu sabor e aroma, complementando a cebola. Este passo é crucial para preparar a base de sabor da carne de sol. A combinação de alho e cebola refogados cria um perfil de sabor rico e complexo. A carne de sol, previamente desfiada ou cortada em cubos, é preparada para fritura. A frigideira é aquecida em fogo médio, pronta para receber a carne. A carne de sol é adicionada à frigideira quente. A carne é frita, mexendo ocasionalmente até dourar levemente. O processo de fritura garante que a carne fique crocante por fora e macia por dentro. A carne de sol frita está pronta para ser servida como acompanhamento ou prato principal. A finalização da carne de sol envolve adicionar cheiro verde picado. O cheiro verde realça o sabor e aroma da carne de sol. Após a adição do cheiro verde, a carne de sol deve ser reservada. A reserva da carne de sol permite que os sabores se intensifiquem. O preparo adequado garante uma experiência gastronômica autêntica. O primeiro passo no preparo do aligot é cozinhar a mandioca em água com sal. A mandioca deve ser cozida até atingir
uma textura extremamente macia, quase se desfazendo. O ponto ideal de cozimento garante a base perfeita para a cremosidade do aligot. A textura final da mandioca cozida é essencial para a consistência e sabor do prato. A remoção do fio central fibroso da mandioca é crucial para garantir a textura ideal do aligot. Este fio, se não removido, pode comprometer a suavidade e a elasticidade características do prato. A presença do fio central resulta em uma textura indesejável e prejudica a experiência gastronômica. A remoção cuidadosa assegura que o aligot atinja a consistência perfeita, valorizando o sabor e a apresentação. A mandioca cozida deve ser amassada para criar uma base lisa para o aligot. Um espremedor de batatas é uma ferramenta eficaz para amassar a mandioca cozida. Alternativamente, um garfo pode ser usado para amassar a mandioca cozida, embora possa exigir mais esforço. O objetivo é obter um purê liso e sem grumos para garantir a textura ideal do aligot. Amassar a mandioca enquanto ainda está quente facilita o processo e resulta em um purê mais homogêneo. A consistência do purê de mandioca é crucial para a textura final do aligot. O leite é aquecido em uma panela média para preparar o aligot. A manteiga de garrafa é adicionada ao leite durante o aquecimento. O aquecimento do leite com a manteiga de garrafa é um passo crucial no preparo do aligot. A panela média é o recipiente ideal para aquecer o leite e a manteiga de garrafa. O preparo do aligot envolve a incorporação de leite quente e manteiga ao purê de mandioca. A adição de leite quente e manteiga deve ser feita com vigor para garantir a consistência ideal do aligot. A mistura vigorosa assegura que o leite e a manteiga se incorporem homogeneamente ao purê de mandioca. A temperatura do leite é crucial para facilitar a fusão com a manteiga e a incorporação ao purê. A combinação de leite, manteiga e purê de mandioca resulta em uma textura elástica e sabor rica no aligot. A incorporação de queijos ao purê é um passo crucial no preparo do aligot. O queijo mussarela é adicionado primeiro, contribuindo para a elasticidade característica do aligot. Em seguida, o queijo coalho é incorporado para adicionar sabor e textura. Por fim, o queijo parmesão é adicionado para um toque final de sabor e aroma. A mistura enérgica garante a incorporação homogênea dos queijos ao purê. O segredo do aligot reside no movimento constante durante o preparo. O movimento contínuo é essencial para desenvolver a elasticidade característica do aligot. A elasticidade do aligot é resultado da incorporação de ar e da interação entre os ingredientes. A falta de movimento adequado resulta em um aligot sem a textura desejada. O processo de preparo do aligot requer paciência e atenção para garantir a textura ideal. A consistência elástica do aligot é um indicativo de um preparo bem-sucedido. O preparo do aligot requer mexer continuamente para garantir a completa fusão dos queijos. A consistência ideal do aligot é elástica, permitindo que ele se estique e forme fios ao ser levantado. A textura puxa-puxa é uma característica essencial do aligot bem preparado. O processo de mexer continuamente é crucial para alcançar a textura desejada e evitar que o queijo se separe. A perfeita combinação de purê, de batata e queijos derretidos resulta na consistência única do aligot. A consistência elástica e puxa-puxa do aligot é um indicativo de seu preparo adequado. O aligot é temperado com sal a gosto para realçar os sabores. A pimenta do reino adiciona um toque picante e aromático ao aligot. A noz moscada, utilizada com moderação, confere um aroma sutil e um sabor quente ao prato. A quantidade de cada tempero deve ser ajustada de acordo com a preferência pessoal. O equilíbrio dos temperos é crucial para um aligot saboroso e agradável. O aligot de mandioca deve ser servido quente para garantir sua consistência cremosa. A base do prato é formada pelo aligot de mandioca, criando uma apresentação convidativa. A montagem do prato com aligot de mandioca
valoriza a textura e o sabor do ingrediente principal. Servir o aligot de mandioca quente realça suas características sensoriais e a experiência gastronômica. A carne de sol refogada deve ser distribuída uniformemente por cima do aligot. A distribuição uniforme garante que cada porção contém uma quantidade equilibrada de carne e aligot. O refogado da carne de sol adiciona sabor e textura complementares ao aligot. A combinação de carne de sol e aligot cria um prato rico e saboroso. A montagem cuidadosa realça a apresentação e o sabor do prato. A carne de sol refogada complementa a cremosidade do aligot, proporcionando uma experiência gastronômica única. A decoração pode incluir pimenta biquinho para um toque visual e saboroso. Cheiro verde picado adiciona frescor e um aroma convidativo à apresentação final. A combinação de cores e texturas eleva a experiência gastronômica. A pimenta biquinho oferece um sabor suavemente picante, complementando outros ingredientes. O cheiro verde fornece um aroma fresco e herbáceo que realça o sabor geral do prato. A decoração final contribui para a estética e o prazer de saborear o prato. O aligot deve ser servido imediatamente após o preparo para preservar sua textura elástica ideal. A textura elástica do aligot é uma característica fundamental que se perde com o tempo. Servir imediatamente garante a melhor experiência sensorial, aproveitando ao máximo a elasticidade do aligot. O tempo de espera afeta negativamente a textura, comprometendo a qualidade do prato. A mandioca, também conhecida como aipim ou macaxeira, possui diversas variedades. Todas as variedades de mandioca são adequadas para uso culinário. A escolha da variedade de mandioca depende da preferência pessoal e da receita específica. Cada variedade de mandioca possui um sabor e textura ligeiramente diferentes, enriquecendo a experiência gastronômica. O queijo mussarela é conhecido pelo seu sabor suave e delicado. Uma das principais características da mussarela é sua excelente capacidade de derretimento. A mussarela possui uma textura macia e elástica, ideal para diversas aplicações culinárias. Devido ao seu sabor neutro, a mussarela combina bem com diversos ingredientes e pratos. O queijo coalho é caracterizado por sua textura firme, ideal para grelhar. Seu sabor é tipicamente salgado, o que o torna popular em diversas preparações. A firmeza do queijo coalho permite que ele seja cortado em cubos e espetado. A textura resistente do queijo coalho impede que ele derreta facilmente. O sabor salgado do queijo coalho realça o sabor de outros alimentos quando combinado. O queijo coalho é frequentemente consumido em espetinhos na praia. O queijo parmesão é conhecido pelo seu sabor intenso e complexo. A textura granulada do parmesão é uma característica distintiva. O processo de envelhecimento contribui para o desenvolvimento do sabor e da textura. Cristais de tirosina são responsáveis pela textura crocante do queijo parmesão. A combinação de sabor intenso e textura granulada torna o parmesão único. O leite integral é essencial para conferir a textura cremosa e aveludada ao aligot. A gordura presente no leite integral contribui para a emulsificação dos ingredientes, resultando em uma consistência homogênea. A ausência da gordura do leite desnatado compromete a cremosidade e a elasticidade características do aligot. O leite integral proporciona a base rica e untuosa necessária para a perfeita integração dos queijos e batatas no aligot. A manteiga de garrafa possui um sabor rico e complexo, resultado de seu processo de produção artesanal. Seu sabor característico é levemente salgado e amanteigado, com notas sutis de acidez e um toque defumado. A manteiga de garrafa enriquece o prato, adicionando profundidade e complexidade ao sabor. Sua textura aveludada e untuosa contribui para uma experiência sensorial completa. O sabor único da manteiga de garrafa realça os ingredientes e harmoniza os sabores do prato. Utilizada em diversas receitas tradicionais, a manteiga de garrafa é um ingrediente essencial da culinária nordestina.
A carne de sol é um método tradicional de conservação de carne, essencial na culinária do Nordeste brasileiro. Sua origem remonta aos tempos em que a refrigeração era inexistente, sendo uma forma de preservar a carne para consumo posterior. O processo envolve a salga da carne e sua exposição ao sol por alguns dias, resultando em um produto com sabor e textura característicos. A carne de sol é um ingrediente versátil, utilizado em diversos pratos típicos da região Nordeste. Sua importância cultural e gastronômica é inegável, representando um patrimônio da culinária brasileira. A cebola roxa possui um sabor adocicado distinto, que a diferencia de outras variedades. Este sabor adocicado resulta de uma menor concentração de compostos sulfurosos. A doçura da cebola roxa equilibra o sabor salgado e intenso da carne de sol. A combinação cria uma experiência gustativa rica e complexa. A cebola roxa adiciona uma textura crocante e um aroma suave ao prato. O contraste de cores entre a cebola roxa e a carne de sol também contribui para a apresentação visual. O alho libera compostos sulfurosos ao ser picado, contribuindo para o aroma pungente do refogado. O calor do refogado transforma os compostos sulfurosos, gerando sabores complexos e característicos. A caramelização do alho intensifica o sabor doce e reduz a pungência inicial. O alho atua como base aromática, harmonizando e realçando os sabores dos outros ingredientes. A adição de alho no início do refogado permite que seu aroma se espalhe e impregne os demais componentes. O alho contribui com notas picantes, doces e umami, enriquecendo a complexidade do perfil gustativo do refogado. O cheiro verde realça a sensação de frescor em cada prato. A combinação de salsa e cebolinha no cheiro verde intensifica o aroma fresco. O frescor do cheiro verde eleva a experiência gastronômica. Cheiro verde, um toque de natureza para um sabor mais vivo. A simplicidade do cheiro verde complementa a complexidade de cada receita. O aroma do cheiro verde evoca a pureza e a vitalidade dos ingredientes naturais. A pimenta biquinho é utilizada como um elemento decorativo. Sua leve picância adiciona um toque especial aos pratos. A versatilidade da pimenta biquinho permite seu uso em diversas preparações culinárias. Seu formato peculiar e cores vibrantes a tornam atraente para a decoração de ambientes. A pimenta biquinho oferece um equilíbrio entre estética e sabor. A adição de sal à água de cozimento da mandioca realça seu sabor natural. O sal na água ajuda a mandioca a cozinhar de maneira mais uniforme. A presença de sal contribui para a textura macia e agradável da mandioca cozida. O sal atua como um tempero essencial, equilibrando o sabor da mandioca. A água salgada facilita a extração do amido, tornando a mandioca mais digestiva. Ao salgar a água, garante-se que a mandioca absorva o sal de maneira eficaz, temperando-a por completo. A pimenta do reino adiciona um toque picante aos pratos. A pimenta do reino contribui com um aroma característico e agradável. A combinação de sabor picante e aroma torna a pimenta do reino um tempero versátil. A pimenta do reino realça o sabor dos alimentos, elevando a experiência gastronômica. A noz moscada adiciona um aroma sutil e sofisticado a diversas preparações culinárias. O aroma da noz moscada é caracterizado por notas quentes, levemente picantes e doces. A liberação gradual dos óleos essenciais da noz moscada contribui para a complexidade do seu perfil aromático. A noz moscada é frequentemente utilizada em pequenas quantidades para evitar sobrepor outros sabores. O aroma da noz moscada complementa tanto pratos doces quanto salgados, adicionando profundidade e calor. A qualidade do aroma da noz moscada é influenciada pela sua origem, frescor e método de moagem. A panela de pressão acelera o cozimento da carne de sol ao aumentar a pressão interna. Com o aumento da pressão, a temperatura da água dentro da panela
pode ultrapassar os 100 graus Celsius. Essa alta temperatura cozinha a carne de sol mais rapidamente, reduzindo o tempo de preparo. A pressão elevada permite que a carne de sol cozinhe de forma mais eficiente, preservando seus nutrientes e sabor. A frigideira é utilizada para refogar a carne de sol. Um processo culinário comum. Refogar a carne de sol na frigideira envolve aquecer o alimento em óleo ou gordura. O processo de refogar visa realçar o sabor e a textura da carne de sol. A frigideira distribui o calor uniformemente, garantindo um cozimento consistente da carne de sol. Um espremedor de batatas é utilizado para criar um purê liso e homogêneo. O processo envolve pressionar as batatas cozidas através de uma placa perfurada. A textura lisa é obtida pela quebra das fibras da batata. O resultado é um purê sem grumos, ideal para diversas preparações culinárias. O espremedor de batatas garante uma consistência uniforme em todo o purê. Este método é preferível para evitar o excesso de amido liberado ao usar um processador. A utilização de uma espátula de madeira é fundamental ao preparar alho. A madeira não risca o fundo da panela, preservando o utensílio. O material não reage quimicamente com os ingredientes, garantindo o sabor original. A madeira não conduz calor tão rapidamente quanto o metal, evitando queimaduras. A espátula de madeira é ideal para misturar ingredientes delicados sem danificá-los. A madeira é um material natural e renovável, tornando a espátula uma opção sustentável. O batedor de arame é uma ferramenta essencial para misturar ingredientes de forma homogênea. Ao incorporar ingredientes, o batedor de arame cria uma emulsão estável, misturando líquidos e sólidos. O movimento circular do batedor de arame distribui uniformemente os ingredientes, evitando grumos. A estrutura do batedor de arame permite a aeração, incorporando o ar à mistura para uma textura mais leve. A utilização correta do batedor de arame garante a consistência e a qualidade de diversas preparações culinárias. Manter o fogo baixo é crucial ao preparar alho para evitar que o queijo queime e comprometa a textura. O calor excessivo pode separar os ingredientes do alho, resultando em uma consistência indesejável e um sabor amargo. Cozinhar em fogo baixo permite que o queijo derreta gradualmente, integrando-se suavemente com os outros componentes. O controle preciso da temperatura garante uma textura elástica e um sabor equilibrado no aligote. Utilizar fogo baixo preserva as qualidades sensoriais do queijo, como o aroma e a cremosidade, essenciais para um alho autêntico. O movimento constante é fundamental para desenvolver a elasticidade desejada no aligote. A ação de mexer continuamente permite que o queijo e o purê de batata se combinem uniformemente, criando uma textura elástica. A elasticidade do alho é resultado da interação entre o calor, o movimento e os ingredientes. O movimento constante evita a formação de grumos e garante uma consistência lisa e elástica no alho. O alho possui uma textura elástica que indica o ponto ideal de preparo. A elasticidade do alho é resultado da combinação perfeita de queijo e purê de batata. A textura ideal do alho deve ser lisa, brilhante e capaz de formar fios longos e contínuos. Quando bem preparado, o alho apresenta uma elasticidade que permite esticá-lo sem quebrar. Ajustar os temperos é essencial para alcançar um sabor personalizado nos pratos. Provar a comida durante o preparo permite identificar a necessidade de mais ou menos tempero. Ajustar os temperos envolve adicionar sal, pimenta, ervas ou especiarias para equilibrar o sabor. O objetivo é realçar os sabores naturais dos ingredientes, sem sobrecarregar o paladar. A experiência pessoal e as preferências individuais influenciam a quantidade e o tipo de temperos utilizados. Ajustar os temperos é uma arte que se aprimora com a prática e a experimentação. A montagem criativa do prato visa realçar a apresentação visual dos alimentos. A apresentação atraente do prato estimula o apetite
e melhora a experiência gastronômica. A disposição estratégica dos ingredientes contribui para a harmonia estética e o equilíbrio nutricional. A montagem criativa pode transformar ingredientes simples em uma obra de arte culinária. A harmonização ideal para aligot de mandioca com carne de sol envolve a escolha de bebidas que complementem seus sabores. Vinhos tintos leves, como um Beaujolais ou um Pinot Noir, podem equilibrar a riqueza do prato sem sobrecarregar o paladar. Cervejas artesanais do tipo Pale Ale ou India Pale Ale, IPA, oferecem um contraste refrescante com o sabor intenso da carne de sol. Para uma opção não alcoólica, sucos de frutas cítricas ou água com gás e limão podem limpar o paladar entre as garfadas. A receita de queijo pode ser variada utilizando diferentes tipos de queijos. Queijos de massa afilada, como a mussarela, oferecem uma textura macia e elástica. Queijos curados, como o parmesão, proporcionam um sabor intenso e uma textura granulada. Queijos semiduros, como o cheddar, equilibram sabor e textura para diversas aplicações culinárias. Queijos azuis, como o gorgonzola, adicionam um sabor picante e uma textura cremosa. A receita pode ser adaptada utilizando diferentes tipos de carnes. A carne bovina oferece um sabor rico e intenso, ideal para preparações robustas. O frango, mais leve e versátil, permite uma variedade de temperos e acompanhamentos. A carne de porco, com sua gordura característica, proporciona suculência e sabor marcante. O peixe, rico em ômega 3, oferece uma opção saudável e saborosa para a receita. A apresentação visual de uma receita tradicional sendo adaptada para uma versão vegetariana. Substituição de carne por alternativas vegetais, mantendo o sabor e a textura original. Destaque para ingredientes vegetarianos que enriquecem a receita com nutrientes e fibras. A apresentação do prato vegetariano finalizado, com ênfase na sua aparência apetitosa e equilibrada. A seleção da mandioca ideal é crucial para o sucesso de qualquer receita. A textura da mandioca deve ser firme e sem rachaduras para garantir a qualidade. A coloração da polpa da mandioca deve ser uniforme, sem manchas escuras. O aroma da mandioca fresca deve ser suave e terroso, sem sinais de ranço. Mandiocas menores tendem a ser mais macias e cozinham mais rapidamente. Armazenar a mandioca em local fresco e seco prolonga sua vida útil. A dessalga eficiente da carne de sol envolve a remoção do excesso de sal para torná-la palatável. O processo de dessalga geralmente requer múltiplas trocas de água para garantir a remoção completa do sal. O tempo de dessalga varia dependendo da espessura da carne e da quantidade de sal presente. A refrigeração durante a dessalga ajuda a prevenir o crescimento de bactérias e mantém a carne fresca. Após a dessalga, a carne de sol está pronta para ser utilizada em diversas preparações culinárias. Para garantir um alho cremoso e elástico, a escolha dos ingredientes é fundamental. A proporção correta de queijo e batata é essencial para a textura ideal do alho. A adição gradual do queijo derretido, misturando continuamente, promove a elasticidade característica. O uso de batatas com alto teor de amido contribui para a cremosidade do alho. Temperar com alho e ajustar o sal realça o sabor e equilibra a riqueza do queijo. O aligot é um prato tradicional originário da região de Aubrac, na França. Originalmente, era preparado por monges para alimentar peregrinos a caminho de Santiago de Compostela. A receita tradicional inclui purê de batatas, queijo tome fraiche, manteiga, creme de leite e alho. No Brasil, o aligot foi adaptado com queijos locais, como mussarela ou queijo Minas, para substituir o tome fraiche. A carne de sol era tradicionalmente conservada através da salga e exposição ao sol. O sal desidrata a carne, inibindo o crescimento de bactérias e prolongando sua vida útil. A exposição ao sol auxilia na secagem da carne, reduzindo ainda mais a umidade
e prevenindo a deterioração. Este método tradicional de conservação permitia armazenar a carne por longos períodos sem refrigeração. A mandioca, também conhecida como aipim ou macaxeira, possui uma longa história de cultivo e consumo no Brasil. Os povos indígenas foram os primeiros a domesticar a mandioca, desenvolvendo técnicas de cultivo e processamento. A mandioca se tornou um alimento básico na dieta dos povos originários, sendo utilizada em diversas preparações. Com a colonização, a mandioca se espalhou pelo território brasileiro, tornando-se um importante alimento para diferentes grupos sociais. Atualmente, a mandioca continua sendo um alimento fundamental na culinária brasileira, presente em pratos tradicionais e na indústria alimentícia. A mandioca é uma raiz tuberosa rica em carboidratos, principal fonte de energia. Contém fibras que auxiliam na digestão e promovem a saciedade. A mandioca é fonte de vitaminas do complexo B, essenciais para o metabolismo energético. Possui minerais como o potássio, importante para a função muscular e equilíbrio eletrolítico. Apesar de nutritiva, a mandioca deve ser consumida cozida para eliminar compostos cianogênicos. O consumo moderado de mandioca pode ser parte de uma dieta equilibrada, fornecendo energia e nutrientes. A carne de sol é um alimento tradicional, conhecido pelo seu processo de conservação. O processo de salga da carne de sol reduz a umidade, inibindo o crescimento de micro-organismos. A carne de sol possui alto teor de proteína, essencial para a construção e reparo dos tecidos. A carne de sol é rica em sódio, devido ao processo de salga, exigindo moderação no consumo. O consumo equilibrado de carne de sol pode contribuir para uma dieta rica em nutrientes essenciais. Comparada a outras carnes processadas, a carne de sol pode apresentar um perfil nutricional mais vantajoso, dependendo do preparo. Os queijos fornecem nutrientes essenciais como cálcio, proteínas e vitaminas. O teor de gordura nos queijos varia significativamente dependendo do tipo. A quantidade de sódio nos queijos pode influenciar a saúde cardiovascular. Queijos fermentados contêm probióticos benéficos para a saúde intestinal. A proteína presente nos queijos contribui para a construção e reparação dos tecidos musculares. O consumo moderado de queijo pode ser parte de uma dieta equilibrada. A culinária nordestina é um importante patrimônio cultural, transmitido através de gerações. Ingredientes tradicionais como mandioca, feijão verde, carne de sol e milho são a base de muitos pratos. O uso de especiarias e ervas aromáticas, como coentro, pimenta e cominho, confere sabores únicos aos pratos. Pratos como a moqueca, o baião de dois e a tapioca são ícones da gastronomia nordestina. A culinária nordestina reflete a história, a cultura e a diversidade do povo nordestino. A culinária brasileira é notável por sua vasta diversidade regional. Cada região do Brasil possui ingredientes e técnicas de preparo únicos. Essa diversidade reflete a influência de diferentes culturas, como a indígena, africana e europeia. A culinária brasileira é um mosaico de sabores, aromas e tradições. Ingredientes nativos, como a mandioca e o açaí, desempenham um papel fundamental na culinária. A celebração da diversidade culinária brasileira promove a valorização da identidade nacional. A mandioca, ingrediente versátil, é a base de diversas receitas regionais. No norte, o tacacá, sopa amazônica, utiliza o tucupi, caldo extraído da mandioca. No nordeste, o bolo de mandioca, doce e cremoso, é uma iguaria tradicional. No sudeste, o pão de queijo, feito com polvilho de mandioca, é um acompanhamento popular. No sul, o entrevero, prato campeiro, combina carnes e legumes com aipim cozido. Cada região explora a mandioca de forma única, enriquecendo a culinária brasileira. A carne de sol é um ingrediente versátil em diversas receitas regionais. O baião de dois, prato típico do Nordeste, combina carne de sol com arroz, feijão
e queijo coalho. O escondidinho de carne de sol é uma opção cremosa e saborosa, com purê de mandioca e carne desfiada. A paçoca de carne de sol, feita com farinha de mandioca e carne pilada, é um prato seco e nutritivo. A sustentabilidade é promovida através do uso de ingredientes locais. Ingredientes locais reduzem a pegada de carbono associada ao transporte de alimentos. O uso de ingredientes sustentáveis apoia práticas agrícolas responsáveis e a biodiversidade. Incentivar o consumo de ingredientes locais fortalece a economia local e a comunidade. A receita utiliza ingredientes acessíveis, tornando-a economicamente viável. Ingredientes básicos e comuns são a base desta receita econômica. O uso de ingredientes acessíveis reduz o custo total da refeição. Esta receita demonstra como é possível criar pratos saborosos com ingredientes econômicos. Incentivar o compartilhamento de receitas promove a união familiar e fortalece laços entre amigos. A troca de receitas perpetua tradições culinárias, transmitindo o conhecimento de geração em geração. Compartilhar receitas fomenta a criatividade e a inovação na cozinha, enriquecendo o repertório gastronômico. O ato de compartilhar receitas cria um senso de comunidade e pertencimento, celebrando a cultura alimentar. Celebrar os sabores brasileiros através da receita. A receita como uma forma de expressar a cultura e tradição do Brasil. Cada ingrediente conta uma história da diversidade regional do Brasil. A união dos ingredientes cria uma sinfonia de sabores autênticos. A inspiração é fundamental para impulsionar a criatividade na cozinha. A cozinha criativa estimula a experimentação de novos sabores e combinações. Explorar novos ingredientes e técnicas culinárias expande o repertório gastronômico. A combinação de sabores inesperados pode resultar em experiências gastronômicas únicas. A busca por novas experiências culinárias é um motor para a inovação na gastronomia. A receita é um portal para evocar memórias vívidas da infância. Cada ingrediente e método de preparo carrega consigo lembranças e sensações únicas. O sabor de um prato específico pode despertar recordações detalhadas de momentos passados. A conexão entre paladar e memória é uma poderosa ferramenta para reviver emoções e experiências. Reviver sabores da infância fortalece laços familiares e preserva a herança cultural. Valorizar cada ingrediente individualmente realça a qualidade do prato final. A apreciação de cada etapa do preparo contribui para um processo culinário mais consciente e gratificante. O reconhecimento do valor em cada fase do processo culinário aumenta a satisfação com o resultado final. Incentivar a apreciação dos ingredientes promove a valorização de produtos frescos e de qualidade. A valorização de cada etapa do preparo fomenta a atenção aos detalhes e a busca pela excelência culinária. A apreciação do processo culinário transforma a preparação de alimentos em uma experiência enriquecedora. Cozinhar com amor significa dedicar tempo e atenção a cada etapa do processo. O amor na cozinha se manifesta no cuidado com a seleção dos ingredientes e na atenção aos detalhes. Cozinhar com dedicação transforma a preparação de alimentos em um ato de carinho e afeto. O resultado de cozinhar com amor é um prato que nutre o corpo e a alma, transmitindo felicidade e bem-estar. Incentivar a saborear cada garfada promove uma experiência alimentar mais consciente. A apreciação do momento durante as refeições aumenta a satisfação e o prazer. Saborear cada garfada ajuda a reconhecer e valorizar os sabores e texturas dos alimentos. A prática de saborear cada garfada pode melhorar a digestão e a relação com a comida. O prato finalizado apresenta uma combinação equilibrada de cores e texturas. A apresentação cuidadosa eleva a experiência gastronômica. Detalhes como ervas frescas e molhos realçam o sabor e a estética do prato. O prato está pronto para ser servido, refletindo o cuidado e a qualidade da cozinha. A finalização impecável demonstra o compromisso com a excelência culinária. Agradecemos a sua audiência por acompanhar esta receita. Esperamos que tenha gostado.
e que experimente esta receita em casa. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais receitas deliciosas. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Visite o nosso site para encontrar mais receitas e dicas de culinária. Obrigado novamente e até a próxima receita. Apresentação dos créditos da equipe de produção do vídeo. Nomes e funções dos membros da equipe são exibidos em sequência. Logotipos das empresas ou organizações envolvidas são apresentados. Informações de contato e agradecimentos especiais são incluídos. A música utilizada no vídeo é creditada. Agradecimento final ao público pelo apoio e visualização.